todos, com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 11 do nosso terceiro trimestre de 2021 e no tema da nossa lição de hoje é Usando a Minha Influência. Hoje a gente vai falar sobre uma personagem muito conhecida, certo? Conhecida por todos, que mesmo tendo sido levada a um cargo tão importante que ela se tornou rainha, ela não se deixou ser influenciada por tudo que estava ao redor dela. A gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre a história de Esther. No texto bíblico de hoje se encontra no livro de Esther, o capítulo 4, e o versículo do 9 ao 17. E o nosso versículo de destaque é o versículo 17 do capítulo 2, que diz assim: Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Aqui nesse texto a gente vê o que aconteceu. A gente já tem uma breve introdução do que aconteceu com Esther, porque a rainha Vasti foi retirada do trono, foi despojada do trono, certo? Porque o rei pediu para ela entrar na presença na sala do trono, mas ela recusou e ela foi retirada do trono. Então o rei fez um concurso para eleger outra rainha, e a que a mais agradasse ele seria a nova rainha do reino. E isso aconteceu com Esther, ela agradou aos olhos do rei e ela foi escolhida por ele para ser a nova rainha. Agora, entrando mais na nossa lição, temos a nossa introdução, temos o nosso primeiro ponto, que é órfã e exilada do seu povo. A segunda, uma jovem diferente nomeada rainha, uma rainha que soube usar sua influência, o grande jejum, você também pode, e a nossa conclusão. Vamos iniciar com a nossa introdução, que a gente já tem já vê sobre o que a nossa lição vai nos trazer também. Esta lição nos relata uma bela história da Bíblia, a história da jovem judia que foi chamada por Deus para uma grande missão. Esther era uma jovem muito especial que não abandonou seus princípios mesmo estando em meio a um povo desconhecido e pagão. Em razão do propósito divino, a jovem se destacou e tornou-se rainha. Esther é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Sua sabedoria e destreza nos ensinam que é possível, por meio da graça divina, sermos influentes na sociedade em que vivemos. Então aqui a gente já viu o que Esther fez. Ela não se deixou ser influenciada, mas ela influenciou as pessoas, porque ela ali no meio de tanta coisa pagã, ela poderia se deixar influenciar, pois agora estava em um cargo real, tinha tanta riqueza, tantas coisas, ela poderia se deixar influenciar e viver diante daquilo e não ligar mais para Deus, mas ela não se deixou influenciar, pelo contrário, ela influenciou. Ou seja, isso daqui já é um exemplo para nós, o que devemos fazer na sociedade. Não podemos deixarmos sermos influenciados por tantas coisas que o mundo pode nos oferecer, mas que são coisas que não agradam aos olhos de Deus e que são totalmente erradas, e temos que influenciar as pessoas para que vejam Deus como o único Salvador e não ficarem idolatrando pessoas, criando os deuses, e sim Deus, que é o único Deus verdadeiro. Agora vamos para o nosso primeiro ponto: órfã e exilada de seu povo. Esther era uma jovem muito bonita. Seus pais haviam morrido e ela havia sido criada por seu primo Mardoqueu. Este nobre judeu zelava por ela como se fosse sua filha. Esther sofreu por ser exilada da sua terra, da sua nação, dos costumes do seu povo para uma terra estranha, a fim de servir e conviver com um povo desconhecido. Esther foi uma jovem muito forte e corajosa por sobreviver a tantas coisas. Era jovem como você, com sonhos, planos complexos e medos. Contudo, a palavra de Deus nos ensina que Esther se destacava acima de tudo pelo seu comportamento e caráter. Era uma serva de Deus. Nesse primeiro ponto a gente viu que ela
ela estava em outra terra, uma terra desconhecida, ela não estava em meio a seus costumes, a tudo que ela era por ser judia, a tudo que ela vivia realmente. Ela estava em outra terra, ela não estava vivendo tudo isso. Ela estava ali para servir. Mas Deus mesmo a tudo, né? Porque ela estava ali numa terra desconhecida, com tanta coisa pagã, tantos ídolos, certo? Mas ela não se deixou influenciar, mesmo estando longe de todos os seus costumes, de todo o seu povo, da sua família que havia morrido, seus pais haviam morrido e ela estava sendo criada pelo seu primo Mardoqueu, que a criava como se fosse uma filha para ele. Certo? Agora vamos para o nosso segundo ponto. Uma jovem diferente nomeada rainha. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei Assuero, um dos mais poderosos da época, havia se decepcionado com Vasti, que era a sua rainha, porquanto ela havia se recusado a entrar na presença do rei no dia do banquete. Por esse motivo, o rei e seus príncipes ficaram irados e preocupados com a repercussão que a desobediência de Vasti poderia gerar no império. Então o rei lançou um decreto para que ela nunca mais pudesse entrar em sua presença. Em seguida, mandou buscar no reino moças virgens, formosas à vista, a fim de que se apresentassem na presença do rei, para que este escolhesse uma nova rainha. Nessa ocasião, Esté também foi levada a fim de concorrer àquela vaga que estava sendo dada. Embora se destacasse por sua beleza, a jovem também era diferente por sua postura exemplar. Ela tinha algo especial que chamava a atenção de todos, e tinha a graça de Deus em sua vida e era temente a ele. Diante de tantos jovens que estavam com ela, o rei se encantou por Esté e fez a rainha no lugar de Vasti. Então aqui a gente vê que não é só você ser bonita que você vai ser escolhida. É a diferença que você faz em meio a tudo, a meio a tantas coisas. Porque ela era diferente, ela não era como qualquer uma, não somos como qualquer um nesse mundo que ficam ouvindo músicas que não agradam aos olhos de Deus, fazendo coisas que não agradam aos olhos de Deus. Mas ela era diferente e é isso que temos que ser também em meio a tudo ao nosso redor no mundo, na sociedade de hoje. Agora, o nosso terceiro ponto. Uma rainha que soube usar sua influência. Agora que Esté vivia ao lado de Assuero como rainha, suas responsabilidades aumentavam dia após dia. Seu prestígio, sua honra e sua influência também eram consideráveis. Talvez se Esté fosse uma jovem que pensasse somente em si mesma, ela poderia bem gozar de todo o luxo e conforto que o reino lhe proporcionava como rainha e viver o resto da sua vida tranquila e sem mais pobreza, desprezo e sofrimento. Isso certamente aconteceria se Esté não fosse chamada por Deus e se não fosse obediente ao Senhor. No reino havia um homem chamado Amã, grande inimigo do povo, que se incomodou com a presença e com o crescimento dos costumes do povo judeu no reinado de Assuero. Desde que Esté havia sido no reinado de Assuero, desde que havia sido designada a apresentar-se perante o rei, seu primo Mardoqueu, e não tio, como popularmente costumava ser mencionado por alguns, revestido de grande sabedoria, orientou a jovem a não revelar sua identidade como judia, até que fosse a hora certa. Esta era uma estratégia divina que seria usada a favor do povo de Deus futuramente. Amã, também tomado por um ódio, convenceu o rei Assuero a fim de que ele lhe desse a permissão de lançar um decreto para que todo o povo judeu fosse morto, pois esses seus costumes eram diferentes e não cumpriam as leis reais. Aqui a gente vê como o cargo que Esté ocupou já começava a ser importante na vida do povo de Deus. Pois Amã, que era um grande inimigo do povo de Deus, viu que tinha um crescimento dos costumes judeus ali. E ele não queria isso
ele não gosta, por ser um inimigo do povo, não gostava deles, ele convenceu o rei a criar um decreto para matar todas essas pessoas. Com isso, Mardoqueu sabia disso, soube disso e avisou a Esté para ela não revelar sua identidade como judia naquele momento, pois seria bom ela não revelar naquele momento pelo que ela poderia fazer pelo seu povo. Então aqui a gente já vê como foi importante quando ela ocupou o cargo de rainha, o quanto ajudou ao seu povo naquele momento que ele acabaria passando. Agora vamos para o nosso quarto ponto, o grande jejum. A notícia do decreto de Amã contra o povo de Deus chegou até Esté. Nesse caso, a jovem precisou agir o quanto antes para que pudesse salvar o seu povo dos intensos maldosos de Naamã. Apesar de inicialmente ela ter hesitado, Mardoqueu mandou pedir a Esté que entrasse na presença do rei e clamasse em favor de seu povo. No entanto, havia uma lei que dizia que qualquer pessoa que se atrevesse a chegar à presença do rei sem ser chamada deveria ser morta. Então Esté decidiu fazer um jejum coletivo com todo o povo judeu para que fosse ter com um rei. E assim ela mandou responder a Mardoqueu para que ele reunisse a todos para o jejum. Após 3 dias de jejum absoluto, entrou Esté na presença do rei, e mais uma vez a palavra nos diz que ela alcançou graça nos olhos do rei, e ele a recebeu com paz. Ela fez um convite para que o rei e Amã viessem a 2 banquetes que iria preparar. Chegado o dia do banquete, o rei perguntou a Esté qual era a petição, pois ele lhe daria até mesmo a metade de seu reino. Nesse instante, Esté não só revelou a sua nacionalidade, como também contou ao rei Assuero quais eram os intentos de Amã contra o seu povo. O rei se enfureceu muito contra Naamã e mandou que o enforcassem na própria forca que havia preparado para Mardoqueu, visto que Naamã o odiava. Juntamente com seu primo, Esté alcançou a vitória para todo o povo judeu em todas as províncias do reinado de Assuero. Desta forma, o nome de Deus foi exaltado e cumpriu-se o propósito na vida da rainha Esté, que com grande sabedoria usou sua influência para salvar o povo escolhido de Deus. Aqui nesse último ponto a gente viu como a influência de Esté foi grande. Ela não se deixou ser influenciada tanta riqueza que ela tinha em meio ao redor dela, e ela soube usar essa sua influência e ela soube usar o cargo que ela tinha para ajudar o povo de Deus naquele momento. Ela usou bem, tinha uma sabedoria muito grande e soube usar isso a favor do povo de Deus para salvar todo aquele povo escolhido por Deus. Agora nosso quarto e último ponto e a nossa conclusão. Você também pode. Querida adolescente, os tempos mudaram bastante desde a época do Antigo Testamento em que Esté viveu até os dias de hoje. Entretanto, o nosso Deus não mudou e seus princípios continuam os mesmos. O Senhor ainda almeja encontrar os que querem fazer a diferença. Ele ainda procura na terra aqueles que adoram em espírito e em verdade. Estamos vivendo um verdadeiro caos nesse tempo, mas você ainda pode ser a luz que ilumina o ambiente em meio às trevas. Você, adolescente, ainda pode ser o diferente em meio a tantos que imitam o sistema pecaminoso do mundo e querem fazer o que desagrada a Deus. Tenha uma vida orientada pela palavra de Deus e seja você também como Esté. Faça a diferença e seja uma bênção. Aqui nesse último ponto a gente viu que a gente também pode ser como Esté e fazer a diferença no mundo que está tão pecaminoso e se afastou muito das coisas de Deus e só pensam em adorar outros ídolos, né? Ídolos de música ou de outras coisas. E só pensam que aquelas pessoas são mais importantes de conhecer a Deus e não se interessam em conhecer a Deus, que é o único e verdadeiro Salvador de nossas vidas. Se desviam tanto e não procuram seguir pelo caminho certo. Então temos que ser igual a Esté e fazer a diferença nesse mundo.
Um dia você vai se tornar adulto, terá uma família e será um profissional. Mas não se esqueça, Deus também tem um propósito para você cumprir na sua vida. Portanto, não desvie nunca a sua mente e o seu coração da palavra do Senhor. Seja uma boa influência para suas amizades, sua geração e alcance muitas vidas para Cristo através do teu testemunho e do seu caráter. Seja como Estel e alcance graça aos olhos de todos quantos conviveram com você. Então, que possamos aprender mais com Estel e que possamos não ser influenciados, mas ser influentes nesse mundo e fazer a diferença para Deus e sempre guardar a palavra de Deus em nossos corações. A gente finaliza mais uma lição por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês nessa lição. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. No próximo vídeo vamos estar estudando um pouquinho mais sobre a mãe do Salvador. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre a história de Maria, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então eu espero vocês até lá. Obrigada por tudo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e deixem nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Obrigada a todos. Tchau!